Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Amém? Nós estamos lendo o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos ler o capítulo 4, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, você que está comigo nessa leitura, você que está me assistindo nesse dia, eu peço, vamos juntos até o final desse vídeo para que possamos aprender algo novo com esse capítulo. Pois o único objetivo do nosso canal é que você mesmo aí que está me assistindo, se familiarize com a palavra de Deus, sabe? Tenha interesse, tenha vontade, tenha desejo de todos os dias ler, meditar na palavra do Senhor e vivê-la. Porque é isso que Tiago nos ensina, que não adianta sermos somente ouvintes, precisamos ser praticantes de tudo que aprendemos na palavra do Senhor. Então, nosso objetivo aqui é que aprendamos juntos, lendo todos os dias e extraindo alguns pontos dessa leitura. Tá bom? Então, vamos para mais essa leitura. Se prepare, fique comigo até o final desse vídeo. Tire um tempo, uns 20 minutos aqui para que você possa ler comigo esse capítulo. Tá bom? Então, vamos lá. Senhor, hoje aqui eu te agradeço em nome de Jesus por tudo que o Senhor nos proporcionou, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor nos deixou como herança, para que possamos ouvir, ler e praticar, Pai. Então, nesse dia, Senhor, eu peço que o Senhor nos ensine, mesmo que seja ouvindo, mesmo que seja acompanhando a leitura, Pai, mas eu peço que o Senhor nos ensine para que possamos viver o que contém nesse capítulo, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos toque, que o Senhor nos ensine, Espírito Santo, pois nós estamos dispostos a aprender com a tua palavra. Então, toque em mim, Pai, toque em cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos juntos para mais essa leitura. Mateus capítulo 4, na versão NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Versículo 10. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naphtali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Versículo 15. Na terra de Zebulon e Naphtali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem
tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Versículo 20. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor que estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Versículo 25. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do Rio Jordão. Amém? Esse foi Mateus capítulo 4 e agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse texto, sabe? O versículo que mais te marcou, o que você pôde absorver, o que você está querendo pensar durante esse dia que você enxergou aqui nesse texto. Então deixe aqui nos comentários o seu retorno e caso você não tenha absorvido, não tenha conseguido tirar nenhum versículo, eu vou deixar alguns pontos que eu tirei para que você pense sobre eles, tá bom? E o primeiro ponto que eu marquei aqui é que as provas, elas sempre acabam. E Jesus nos dá o exemplo de que até mesmo quando as provas são relacionadas às nossas necessidades, podemos resistir, sabe? As provas, elas sempre acabam. E Jesus nos dá esse exemplo aqui, porque ele foi tentado nas suas necessidades. Quando Satanás chega ali para colocar Jesus à prova, a primeira tentação que ele coloca sobre Jesus é para que Jesus curasse aquilo que ele estava sentindo, fome, uma necessidade física. E mesmo assim, Jesus resistiu. Jesus resistiu usando a palavra do Senhor a seu favor, sabe? E nós temos também muitas promessas do Senhor que nos favorecem no momento da prova. E é isso que nós precisamos começar a usar, começar a colocar sempre em prática nos momentos em que nos sentimos encurralados, que nos sentimos presos por dores, por fome, pelo que quer que seja, sabe? Qualquer seja a tentação, nós podemos resisti-la usando a palavra do Senhor a nosso favor. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então é para isso que nós estamos aqui todos os dias lendo um capítulo, mesmo sendo pouco, mas estamos lendo um capítulo todos os dias, para que possamos conhecer a palavra do Senhor. Jesus conhecia a palavra de Deus. Jesus conhecia e usou a seu favor para resistir todas as tentações de Satanás, do diabo. E é isso que nós precisamos fazer. Começar a usar a palavra do Senhor a nosso favor, para que nós possamos resistir às ciladas e às provas em que somos postos diariamente. Tá bom? O próximo ponto que eu marquei aqui é que o ministério de Jesus
começa. E ele começa chamando discípulos. Ele começa chamando aqueles que lá na frente seriam seus substitutos, sabe? E aí eu penso algo para o nosso dia a dia, que muitas vezes a gente quer começar um objetivo, a gente quer começar um projeto, mas a gente quer ir só, a gente quer fazer só. E talvez em alguns momentos isso seja um problema, porque nós precisamos sempre lembrar que nós não viveremos para sempre, que nós não teremos a vida inteira aqui nessa terra, então nós sempre precisaremos de substitutos. E por isso que Jesus ele começa chamando homens para que aprendam tudo o que ele estava fazendo, todos os milagres, todas as curas, todos os demônios que estavam sendo expulsos, para que eles aprendessem e pudessem fazer tudo isso na ausência de Jesus Cristo. Porque Jesus sabia que ele morreria. Jesus sabia que ele não teria muito tempo aqui na terra. Então ele começa o seu ministério após sair do deserto, chamando homens que seriam seus substitutos. Então pense aí, onde você quer chegar, sabe? Você consegue chegar com a sua vida ou não? Onde você quer chegar é tão longe que você precisa deixar substitutos para que eles cheguem em seu lugar. Então, nós precisamos entender que o ministério precisa continuar, que a palavra do Senhor precisa continuar sendo anunciada. E se o Senhor tem colocado algo no seu coração, chame pessoas, esteja com pessoas para que seja dado continuidade mesmo na sua ausência. Amém? Então, esses foram os pontos que eu pude absorver hoje aqui. E agora eu quero que você deixe o seu comentário se faz sentido para você, se você consegue enxergá-los aqui no texto ou não, tá bom? Então deixe o seu comentário, é gratificante poder lê-los e também mande um áudio para mim, mande alguma mensagem, mas fale o que você está conseguindo entender de toda essa leitura bíblica. Pense durante o dia nesse capítulo, tá bom? Então, se você chegou ao final desse vídeo e ainda não é inscrito, eu peço se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, dê um like, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com alguém. Sabe, uma pessoa precisa ouvir a palavra do Senhor e você pode ser a ponte entre essa pessoa e a palavra de Deus, tá bom? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente.